Então, bom dia. Vou abrir aqui o CodeBlocks, tá? Para a gente começar a trabalhar nele, né? É a primeira vez que eu abro com vocês, né? Não sei se vocês já instalaram, se já tentaram rodar alguma coisa, mas aqui a gente vai desde o início. Então, o ambiente principal aqui, ele tem bastante opção, a gente vai vendo aos poucos, conforme o semestre vai passando e as atividades, né? Mas, assim, o principal que a gente precisa saber: criar um arquivo novo, né? Salvar, essas coisas são, vamos dizer, padrão para tudo que é software, né? Mas o arquivo novo vocês podem criar aqui, file, new, e aí vocês podem dizer qual é o tipo de arquivo, tem vários aqui, né? E eu normalmente crio um branco, empty file. Ou vocês podem ir direto aqui, no primeiro ícone, que é uma folhinha em branco com mais, tá? Eu vou clicar aqui, inicialmente, tá? E empty file. Aí, aqui eu começo a colocar. Eu falei para vocês que, na aula passada, que a gente pode usar qualquer editor de texto, tá? Para colocar o texto, que é o nosso algoritmo, né? Mas ele tem que estar com a extensão correta depois. Então, vocês podem fazer num formato, sei lá, um bloco de notas ou qualquer outra coisa semelhante, que seja um texto sem formatação, né? Porque senão o formato do arquivo é outro. Mas, assim, mais, vamos dizer, sem formatação possível, que é o caso do bloco de notas ou de outros editores mais simples, né? E aí, ele tem que ser salvado com a extensão, né? No caso, a nossa C, o programa que ele aceita C++ também, né? Que seria CPP, mas a gente vai trabalhar só com C, tá? E aqui eu começo a colocar os comandos que eu quero no meu algoritmo, tá? Eu falei para vocês, eu vou fazer um esqueleto aqui primeiro, sem salvar, tá aqui já, mas para mostrar para vocês um aspecto, né, que é importante. Eu acho que está muito pequeno para vocês aí, deixa eu aumentar um pouquinho a fonte. Então, vou botar cerquilha aqui, include, que eu falei para vocês desse comando na aula passada, e entre símbolo de menor e de maior, eu coloco qual a biblioteca. Então, essa diretiva aqui nos diz que eu quero incluir no meu programa alguma biblioteca. Para que serve essa biblioteca? Para disponibilizar funções que não vêm por padrão na linguagem. No caso, é stdio, né, ou stdio, o pessoal chama, né? Enfim, .h, que é da biblioteca. Né? Toda vez que vocês verem um arquivo .h, são arquivos de biblioteca, tá? A gente está usando bibliotecas prontas, depois a gente vai aprender a montar as nossas próprias, tá? Para funções que a gente venha precisar. Então, esse comando aqui, né, include, nos permite incluir. Se eu quiser mais uma biblioteca, eu vou ter que colocar um outro include aqui, né, e outro nome de biblioteca, mas no caso eu vou colocar só essa. Só para relembrar o que eu já falei na aula passada. Qual é essa biblioteca? Tá? STD é de standard, quer dizer, padrão, e IO é de entrada e saída, in-out, né? Então, é a biblioteca padrão de entrada e saída, né? Aquelas que não vêm já com a linguagem. E hoje a gente vai usar. Então, já estou colocando aqui. Eu deixei um espaço em branco, mais questão de estética, e vou criar nossa função principal. Também mencionei para vocês, na última aula, que o C, ele exige uma função principal para executar. Na verdade, ele só vai executar o que está dentro dessa função. Depois a gente tem formas de chamar coisas que foram colocadas fora dessa função, mas isso fica para o futuro, né? O que a gente vai fazer agora, inicialmente, é simplesmente colocar todo o nosso programa, né, executável, todos os comandos dele, dentro desse bloco que inicia com essa abertura de chaves e fecha com esse fechamento de chaves que está nessa função principal, que é a função main. Tá? E aqui, nesse C, a gente vai usar aqui por padrão esse retorno do tipo inteiro. Tá? A gente já vai especificar mais esses tipos de variáveis. Tá? E por último, um return. Por último, porque o programa nem disse o que a gente vai fazer. Estou dando só um exemplo de um programa, por enquanto, bem padrão, assim, esquema padrão. Return, que
que é o retorno que ele vai dar, e vou colocar 0. Por que isso? Tá? Esse inteiro aqui me diz o que a função retorna quando ela termina a execução. E aqui eu estou dizendo que ela vai retornar um inteiro, um número inteiro, né? Que é 0. Por quê? Porque dependendo do retorno que ela tiver, eu vou poder identificar algum tipo de erro que possa ter acontecido. Então, vamos supor que eu tenho aqui vários comandos. Aqui tem branco, né? Vamos supor que eu tenho vários comandos. Se nenhum deles deu erro, o programa executou até o final, ele vai executar esse comando aqui. E aí ele vai retornar o valor 0. Ou seja, 0 quer dizer que não deu erro. Por padrão, né, aqui no C, ele não deu nenhum erro. Ou seja, ele terminou o programa de executar certinho. Pode até não ter feito exatamente o cálculo que a gente quer. A gente pode ter errado em alguma coisa, mas não teve um erro de lógica. Assim, o programa executou até o final. Agora, se eu colocar comandos inválidos aqui, tentar fazer alguma coisa que não funciona, o programa vai travar antes de chegar aqui. E quando ele trava, ele emite um código. Ele retorna um inteiro, que é um código do erro. Tá? Então, e esse código aí, dependendo do código do erro, vai aparecer aqui embaixo. O erro, número tal, referente a alguma coisa. Então, ele aparece nessa parte aqui de baixo, nas mensagens, o motivo pelo qual ele travou. Tá? Então, isso nos ajuda a identificar possíveis erros e corrigir, tá bom? Aí vocês podem notar aqui, né, tá tudo escrita toda preta aqui e tal, porque eu não salvei ainda, tá? Então, aqui vocês podem salvar, vindo no ícone aqui, né, Save, ou Ctrl S. E aí, eu vou salvar em qualquer lugar aqui no meu computador, em qualquer pasta, né? Vou colocar aqui como ALG01, então, algoritmo 01, a aula da nossa primeira aula, né? Que a gente está montando o algoritmo aqui do zero. Então, vou salvar. A hora que eu salvo como C, olha, ele já ficou colorido. Por que antes estava preto e branco? Porque ele não sabia em qual linguagem nós estávamos programando. Então, esse comando, por exemplo, include, ele funciona em C, mas em outras linguagens não existe esse comando. Ou seria outro, né? Enfim. Então, a hora que a gente salva como ponto C, o ambiente já identifica quais são as palavras reservadas do sistema, né? Então, aqui, essa cor aqui identifica que é comandos de diretiva de processador, não é só include, né? Tem outras diretivas, que não só a biblioteca, que a gente pode usar antes de começar o programa. Essa biblioteca é importante. O ideal é que a gente use todas as diretivas de processador antes de iniciar o programa principal, tá? Então, porque isso permite, a partir daqui, que o programa use as funções que estão disponíveis na biblioteca. Se eu colocar aqui por último, eu vou passar por todo o programa tentando usar funções que, na verdade, eu só disse que eu vou precisar depois. Então, a gente tem que seguir essa ordem. Tá? Bom, então, toda função, que só para dar uma explicação, né? Toda função, como é o caso da função principal, ela tem um abre e fecha parênteses, e aqui dentro eu posso passar parâmetros, tá? Para essa função, através de variáveis, né, ou de constantes, aqui dentro. E essas variáveis ou constantes podem ser acessadas aqui para fazer algum funcionamento, né, algum processamento. Por padrão, a função main, a gente não escolhe exatamente isso. Ou a gente deixa em branco, tá? E ele vai dizer, não tem variável de entrada, não vou usar. Ou a gente coloca void. Tá? Void é a palavra reservada do sistema, notem que ele ficou com a mesma cor. Sempre que é uma palavra reservada, ele fica com esse azul escuro. Que quer dizer vazio. Então, isso aqui, ou vazio, é a mesma coisa. Então, por economia, eu costumo deixar em branco. Tá? Mas se vocês colocarem void, vai funcionar da mesma forma. Ou eu boto argc e argv. Aqui, argc ou argv, tá? Ou argc e argv. Aqui, esse argc e argv são coisas um pouco mais avançadas, né? É para pegar parâmetro quando a gente executa o programa lá pelo prompt, a gente não vai mexer nisso agora, então mais para frente eu explico. Mas só para vocês saberem, aqui só tem essas opções.
tá? Ou deixa vazio, coloca void, ou usa argc e argv. A gente não vai usar agora, tá? Vou deixar vazio esses nossos programas. Mais para frente a gente entra nisso. Bom, agora, esse nosso programa que não faz nada, se eu executar ele aqui, ele não vai fazer nada, né? Porque eu não mandei fazer nada, ele basicamente vai abrir e vai dizer que o retorno é zero. Não vai escrever nada na tela, não vai fazer processamento nenhum, né? A partir de agora que a gente vai começar a mexer. A primeira coisa que a gente tem que saber, né, não existe programa se vocês não tiverem uma saída. O programa serve para isso, né? Ele vai pegar alguns dados, vai fazer um processamento e vai gerar uma saída. O programa mais simples de todos é quando eu não tenho dado nenhum de entrada, eu não faço processamento nenhum, mas eu tenho uma saída, pelo menos. Se eu não tiver pelo menos uma saída, o programa realmente não faz nada. E a forma mais usual da gente fazer saída, pelo menos na tela, né? A gente pode gravar num arquivo, um texto, um resultado de um processamento, alguns valores, né? A gente pode mandar, sei lá, uma impressora, né? Comunicar com um dispositivo, mandar a saída para uma máquina para controlar um braço robótico, sei lá. Mas, por padrão, o que é mais fácil e que a gente mais usa para fazer testes é mostrar na tela o resultado, né? A maneira mais fácil de fazer isso, né? Existem outras maneiras, mas dentro do C, o que a gente usa por padrão, que está nessa biblioteca, stdio.h, é o printf. A saída formatada, né? Print de imprimir, né? Embora imprimir aqui não seja numa impressora, não é no papel, é mostrar na tela, né? Print e F. Esse printf eu tenho que passar alguns parâmetros para ele, tá? É uma função, então toda função tem abre e fecha, abre e fecha parênteses aqui para eu passar alguns parâmetros. Se eu só fizer isso aqui, não vai mostrar nada na tela, né? Aqui dentro eu posso colocar texto, uma frase, alguma coisa assim, tá? E esse texto tem que estar entre aspas duplas. Se eu só colocar um texto aqui, ele vai dar erro. Ele tem que, o que ele vai escrever é sempre um texto. O texto dentro do C é sempre com aspas duplas, tá? Então aqui eu posso colocar a frase que eu quiser. Lembrando que no C, por padrão, a gente tem bibliotecas que a gente pode chamar e consertar isso, ou a gente tem códigos com caracteres especiais que a gente pode consertar isso, mas por padrão ele funciona com o padrão dos caracteres em inglês, ou seja, não tem acentuação, não tem C cedilha, né? Se vocês colocarem acento, C cedilha, ele vai aparecer caracteres diferentes lá na hora da saída. Mas a gente faz o teste aqui. Então, o que eu vou escrever aqui é primeiro algoritmo. Escrever só isso. Vou botar uma exclamação. Tá? Então, como eu executo isso aqui? Agora a gente vem para os outros comandos. Primeira coisa é salvar isso, né? Eu não salvei. Vou vir aqui, vou salvar. E aí eu tenho esses 3 comandos. Eu sei que está bem pequenininho, mas vocês vão conseguir ver quando vocês instalarem, né? Aí o programa. Um é uma engrenagemzinha amarela. Isso aqui é o build, tá? Se eu minimizar aqui, vou mostrar para vocês. Ó, o meu programa está aqui, algoritmo.c, tá? Se eu der o build aqui, o que ele fez? Ó, esse ambiente aqui, né, é um ambiente de desenvolvimento que ele reconhece a linguagem, né, com essas cores, que nos ajuda a formatar tudo certinho. Tem o número da linha, que é bom para a gente nos achar, né? Se tiver uma dúvida, tá lá na linha 52, eu vou lá ver o erro, porque até as mensagens de erro aqui indicam linhas onde possivelmente o problema ocorreu. Então é interessante essa parte visual de auxiliar vocês a montar o programa. Mas junto com isso ele tem um compilador. Falei sobre isso com vocês na aula passada. O compilador que a gente está usando nesse momento é o MIG-W32, tá? Que é um compilador de C e C++, tá? O que o compilador faz? Vai pegar essa linguagem que o computador não entende, tá? E vai transformar isso aqui
numa linguagem que o computador entende. Então, ele vai gerar um outro arquivo a partir disso aqui que o computador entende. E eu já cliquei aqui no build. E ele não deu erro, quer dizer que ele conseguiu gerar. Se vocês tiverem um erro qualquer, por exemplo, vai tirar o ponto e vírgula aqui, tá? Tentar criar ele, ó, ele deu uma mensagem de erro, ó, na linha 5. Tá lá marcado em vermelho, linha 5. Por quê? Porque ele não terminou esse comando. Aí é como se eu tivesse isso tudo na mesma linha. E aí é um comando inválido. Então, preciso ponto e vírgula para dizer que terminei esse comando. E aí eu vou para o próximo. Aí se eu mandar criar aqui, ó, já não deu mais erro. Mas o que ele criou? Voltou lá na tela principal. Ó, eu tinha só esse arquivo, alg01.c. Ele criou alg01.o, que é um arquivo intermediário, né? E que ele precisa para criar o que o computador entende que é alg01.exe. Então, esse arquivo já é executável. Esse aqui o computador entende. Tá? Se vocês clicarem 2 vezes, ele vai executar, mas vocês não vão nem ver agora. Tá? Eu vou clicar aqui, ó, vocês nem vê abrir e fechar. Por quê? Ele faz tanta pouca coisa que ele mal pisca na tela aqui já some. Tá? Por quê? Porque a hora que ele termina de executar, por padrão, o Windows aqui ele fecha a janela. Então, o que a gente faz para ver isso? Eu vou mostrar um caminho mais difícil, depois a gente vai para o mais fácil. Tá? Eu vou abrir aqui um prompt de comando do Windows. Aí quem tiver no Linux também é de forma semelhante. Só vai abrir o prompt de comando do Windows Bash, né? Então aqui eu vou ir para eu coloquei no desktop, né? E aqui para eu executar esse alg01.exe, eu não sei se não está pequeno demais para vocês isso. Deixa eu tentar aumentar a fonte aqui. Tá, acho que está melhor, né? Então, para eu executar esse algoritmo, eu já estou na pasta certa, né? Eu estou na pasta aqui desktop. Eu vou botar alg01.exe. A hora que eu clicar, olha aqui, ó, primeiro algoritmo, foi exatamente o que a gente escreveu. Ele não fechou a janela porque eu estou no prompt de comando. É só quando termina o algoritmo, ele cria a nova linha aqui, né, para eu digitar um próximo comando. Aí já fica pronto esperando o próximo comando do prompt. Então, aqui eu consigo ver, né? Ele não fechou sozinho porque eu estou nessa janela. Ah, mas toda vez eu tenho que fazer isso? Abrir na mão aqui? Não. Tá? Aí, para isso, vocês têm os outros. Eu falei para vocês da engrenagemzinha e tem depois aqui uma setinha que é o Run. Se eu clicar no Run, ele já abre o prompt de comando automático. Não é o mesmo lá, aqui eu não consigo navegar. Ele abre só o arquivo. Tá? Então, ele executou aquele arquivo exe que a gente criou, que é o mesmo nome do programa sempre, por padrão. Tá? E aí, aqui ele ainda tem essa vantagem que depois que ele termina a execução do programa, ele diz, ó, para pressionar qualquer tecla para continuar. Continuar, na verdade, é fechar a janela. Então, se eu apertar uma tecla, ele fecha a janela. Então, qualquer alteração que eu faça, vou botar aqui um www, tá? Se eu botei o www, vou salvar. Se eu executar isso aqui de novo, ele não fez nada diferente. Por que ele não fez a alteração que a gente pediu? Porque eu não gerei um novo executável. Eu só mandei executar, ele vai pegar o exe que já existe. Para eu gerar um novo, é na engrenagem. E aí depois mando rodar. Aí tem a nossa alteração. Tá? Bom, e por último, eu tenho essa outra tecla, que é Build and Run. Então, lembra que eu cliquei no Build para ele gerar um outro executável e depois no Run. Se eu clicar aqui, ele já vai fazer ao mesmo tempo. Eu vou botar tudo F, por exemplo. Então, se eu clicar em Build and Run, ele cria o executável e depois já abre. Então, num botão só, tá? Para facilitar. Essa parte é bem simples mesmo, né? Bom, aí a gente tem algumas coisinhas aqui que são próprias do printf. Eu tenho muitas opções, mas eu vou começar com as mais básicas, depois conforme a gente vai evoluindo,
e precisando de mais funções, eu vou passando para vocês, mas vai ter no material e tem na bibliografia que eu indiquei também, né? Isso aí tem bastante, é bastante fácil de encontrar essas coisas, né? Então, eu já deixo algum material para vocês, mas indico que vocês peguem as versões digitais dos livros também, que ajudam bastante. Bom, então aqui, uma das coisas que a gente pode querer fazer, né? Eu coloquei para vocês, por exemplo, o primeiro algoritmo, aula 3, aula 03. Se eu fizer isso, vou executar, então, o que acontece? O primeiro algoritmo, aula 03. Mas esse 03 eu quero na linha de baixo. Como é que eu vou fazer isso? Tá? Na verdade, não adianta eu colocar um outro printf aqui e colocar aula 3, por exemplo. Eu vou fazer o teste aqui de qualquer forma. Se eu fizer isso aqui, ele vai continuar aparecendo na mesma linha. Opa, outro ponto e vírgula. Ele vai continuar na mesma linha. Ainda está emendado aqui. Por quê? Que quando ele chega nesse print, o comando que a gente deu para escrever isso na tela. E ele vai parar o cursor depois disso. Depois de escrever isso. E aí vai para o próximo comando que manda escrever na tela. Então ele vai escrever na mesma linha. Então a gente tem um comando especial para dar a quebra de linha, como se fosse um enter, que é o /n. Tem que ter /n, não pode ter espaço entre os dois. Aqui eu posso até ter espaço entre o que vem antes ou o que vem depois. Por exemplo, dar uns espaços aqui e escrever. Mas eu não posso ter entre o barra e o n, por exemplo. Tá? Então, /n, agora sim, se eu executar aqui, ele fez a quebra de linha. Inclusive, se eu colocar aqui dentro. Então, se eu pegar esse texto aqui e colocar aqui, por exemplo, então, quando ele encontrar esse /n, ele vai dar uma quebra de linha. Eu posso apagar esse outro e executar. Ele deu a quebra de linha bem onde eu coloquei /n. Tá? Então, essa é a primeira dica, mais de formatação. Mas, e se eu quiser escrever algum valor aqui, né, o resultado de alguma operação, alguma coisa assim, né? Então, eu posso querer fazer, eu vou dar um 2/n para dar 2 quebras de linha, eu vou colocar um outro print. Esse outro print eu quero escrever o valor de π, por exemplo. Como é que eu posso fazer isso? Escrever o valor de π não, vou colocar o ano. Qual ano nós estamos? Tá? Então, posso botar aqui, ano, 2 pontos, espaço. E aí, tudo que eu escrever na tela, tudo que ele vai escrever tem que estar dentro dessa string. Tá? Então, teria que botar 2021 aqui. Tá? E eu dei 2 quebras de linha, então vai ter uma linha em branco, né? Uma vai trocar de linha, a outra vai deixar em branco. Tá aqui, ó. Primeiro algoritmo, aula 03, ano 2021. Mas se esse ano for variável, eu quero que futuramente, por exemplo, que eu informe isso, o usuário informe que ano é, vamos dizer, o ano de nascimento do aluno, que varia de um para o outro. Aí eu tenho que pegar esse valor de fora, ele não pode estar fixo no texto, esse 2021, né? Então, eu teria que usar alguma coisa, algum caractere especial, para ele substituir no texto esse caractere pelo valor que está fora. E existem comandos especiais para isso, né? São bem comandos, mas são instruções para esse nossa saída formatada. Então, a gente bota o símbolo de porcento e D, por exemplo, ele sabe que vai vir um número decimal. Ou I, ele sabe que vai vir um número inteiro. Na verdade, para a gente tanto faz, né? Porque ele é um número inteiro, então ele serve de qualquer forma. Então, posso colocar aqui, por exemplo, ó, 2021. Então, o que vai acontecer? Ele vai colocar ano, 2 pontos, vai dar um espaço, e aí veio esse, que é tipo /n, né? Ele vai pegar o porcento %i, e ele, opa, isso aqui é um valor que eu tenho que colocar, um valor inteiro que eu tenho que colocar nesse lugar. E ele vai pegar o primeiro valor que aparecer aqui, e vai substituir. Tá? Então, vou executar aqui, tá? Apareceu 2021. Se eu trocar esse 2021 por 1980,
Tá? Vou executar, ele automaticamente vai substituir aquele texto pelo valor que eu coloquei lá. Tá? Bom, e se eu quero botar aqui, ó, ano nascimento, tá? Depois disso, eu vou dar um /n, e vou botar ano atual. 2 pontos. Também é um valor inteiro. Eu vou botar /d só para vocês verem que funciona das duas formas, tanto com i quanto com d. Tá? E aí, o próximo valor, eu vou botar 2021. O que vai acontecer? Ele vai ter esse texto para escrever na tela. Tá? Então, ele vai escrever ano, nasce, ponto, 2 pontos, um espaço. Quando ele chegar aqui, ele vai, opa, tem que substituir por um valor. Ele vai pegar o primeiro valor que apareceu lá, 1980. Ele vai substituir nesse texto que ele está escrevendo. Depois ele vai dar uma quebra de linha. Depois vai escrever ano atual, 2 pontos, espaço. Chegou aqui, opa, tem que substituir o /d pelo valor que vem depois. Esse aqui ele já usou. É por ordem, né? A primeira chamada de valor pegou o primeiro, a segunda chamada de valor pega o segundo, e assim por diante. Se eu tiver outras, ele vai pegando outros valores. Tá? Então, esse /d ele vai substituir por 2021. Então, vou executar. E aí ficou dessa forma. Bom, então aqui a gente já consegue pegar valores inteiros, vocês viram já. Né? Eu posso pegar valores reais. Né? Eu até tinha falado para vocês, eu esqueci qual era o exemplo agora que eu queria. Mas vamos pegar aqui. Então, agora. Se eu quiser valores reais, números com vírgula, porque aqui ele não está aceitando. Então, até vou fazer o teste com vocês antes. Se eu colocar aqui, vamos dizer, 1980.3, que seria vírgula 3, vírgula 35, por exemplo, se eu executar isso aqui, ó, o que ele apareceu aqui? Isso aqui a gente chama de lixo de memória, né? Na verdade, porque ele não conseguiu pegar o valor correto. O valor que eu passei para ele não era o inteiro. E ele tenta fazer uma conversão e dá erro. Então, a gente tem que tomar cuidado com os tipos que a gente está usando. Tá? Bom, eu vou tirar esse ponto 35, porque não é o caso. E aqui, se eu quiser, por exemplo, pegar a altura de alguém. Tá? Então, vou botar altura, 2 pontos. O valor da altura, ele é um valor... Opa, eu esqueci de dar uma quebra de linha, senão vai ficar ruim lá depois, né? A gente estiver vendo. E o valor da altura é um valor real. Tá? E para eu escrever um valor real na tela, é %f, f de float. Né? Então, o i é de int, né, que é a palavra que a gente usa para inteiro, né, número inteiro, e o f de float, que é de ponto flutuante. Ponto flutuante justamente é o ponto decimal. Tá? Então, o nome, a palavra para uma variável do tipo real é float. Se eu botar o %f, aí logo depois do texto, eu boto vírgula e a variável que eu quero. Eu tinha falado de valor de pi, né? Mas enfim. Vou botar aqui, ó, 1 metro e, sei lá, 72. Se eu executar isso aqui, ele está lá, 1,72. E ele apareceu um monte de zeros depois. Mas ele apareceu o valor correto, 1,72. Né? Se eu não quiser que apareça esse monte de zeros aqui, o que eu posso fazer? Tá? Eu vou deixar esse exemplo aqui e vou criar um outro print. Quebrar a linha aqui, para ficar fácil de visualizar. Vou botar um outro printf. Aí é o valor de pi, né? E vou botar o f. Tá? Eu vou dar quebra de linha igual para o próximo print, já ficar certo. Para 3.14. Vou executar isso aqui. Ó, faltou ponto e vírgula. Ó, notem de novo, ele deu aquele erro. Ó, lá na linha 8, que faltou ponto e vírgula. Está dizendo, ó, erro lá embaixo. Né? Eu não sei se está grande o suficiente para vocês lerem, mas ele está indicando qual é o erro. Tá? Ponto e vírgula. Executo. Então fica aqui, ó, 3,14. E esse monte de zeros. Então, se eu quiser, 3, 14, 15, 9.
pouco mais de casas decimais. Tá? Igual ele apareceu um zero, ele cabe mais um número aqui. Ok, tudo bem. Isso aqui vai funcionar. E se eu não quiser que apareça essa quantidade toda de números? Eu quiser arredondar, por exemplo. Né? Eu quiser só duas casas depois da vírgula. O valor continua o mesmo, mas ele só vai mostrar duas casas depois da vírgula. Então, aqui, entre o porcento e o F, eu posso botar alguns parâmetros. Né? Um deles é quantas casas eu quero antes da vírgula, e outro, daí eu boto ponto e quantas casas eu quero depois da vírgula. Vou botar duas casas depois da vírgula. Então, é 10 antes e 2 depois. Então, o que são esses 10 antes? Né? Porque depois, beleza, é o arredondamento, mas 10 antes. Isso aqui tem a função de eu reservar espaço para 10 dígitos antes desse valor 3. Então, se ocupar mais de 10 dígitos, ele não tem reservado, mas até 10 ele deixa em branco, espaços para 10 dígitos. Isso é só para formatar na tela. Ó, ele deixou esse espaço todo em branco aqui, porque cabem 10 dígitos aqui. É para isso que serve aquele 10. Então, vou botar 20 aqui para ficar bem longe, 30. Fica bem longe. Então, cabem 30 dígitos aqui na frente. E o 2 é porque duas casas depois da vírgula. Tá? Se eu não quiser eu reservar nenhum espaço, eu posso deixar assim, em branco. Ou colocar 0. Tá? Mas eu posso deixar em branco. Se eu deixar em branco, ele não reserva espaço nenhum. Então, o tamanho de quantos dígitos tiver na frente, ele vai colocar o número certo, sem reservar aquele espaço em branco. Tá? Depois daqui, eu posso deixar em branco também. Quer dizer que eu não quero nenhuma casa depois da vírgula. Tá? Ó, ficou só o 3. Se eu colocar 0 aqui, é a mesma coisa. Eu quero 0 casas depois da vírgula, dá a mesma coisa que deixar em branco. Tá? Ele arredondou. Eu posso botar quantas eu quiser. Eu posso botar 3 casas depois da vírgula. Tá? Vocês notem que ele já vai cortar o número aqui, ó. E aí que entra uma coisa interessante. Ele não só corta o número, como ele arredonda. Né? O pi aqui é 3.14.15. Né? 159 estava aqui depois. Então, se eu quiser mostrar só 3 casas depois da vírgula, ele não vai aparecer isso aqui, mas ele vai já fazer o arredondamento. Então, isso aqui passa a valer 2, né? Isso é automático. De acordo com o número de casas que você quer que apareça. Tá? Então, uma outra maneira de formatar alguns valores. Aqui. E, por último, nós temos, entre as variáveis básicas, né? Nós ainda temos o printf, onde eu mostro algum caractere. Então, eu vou botar letra, por exemplo. E aí, para eu chamar um caractere, o símbolo de porcentagem e a letra C de caractere. Tá? E aqui, o caractere, eu vou colocar só uma variável, por exemplo, que tem um caractere. Não faz muito sentido eu colocar a letra, assim, né? Vou dizer a letra A. Não faz muito sentido, porque eu poderia colocar direto aqui A aqui dentro. Faz sentido quando eu tenho uma variável. A gente nem criou variáveis ainda. Né? Então, aqui, se eu executar isso aqui... Opa. Esquecendo os pontos e vírgula hoje. Se eu executar isso aqui, ele colocou a letra A lá. Substituiu o porcento C pela letra que eu botei depois. Mas isso aqui só faz sentido utilizar quando eu já tiver variáveis, porque a variável eu posso mudar a letra que está dentro dela. Aí faz sentido. Tá? Então, é só para dar um exemplo de todas as opções que a gente tem. Tá? E eu já tinha falado para vocês também dos nossos comandos de comentário, né? Então, vou colocar aqui também. Então, se eu não quiser mais mostrar essa minha primeira linha, né, que fala de algoritmo aqui, eu dou 2 barras. Notem que ele ficou apagadinho aqui em cinza, né? Isso aqui o compilador vai ignorar. Então, a hora que eu executar, ele não vai ter mais aquela linha dizendo que é o primeiro algoritmo. Ele ignorou ela. Não está mais no executável. E eu posso fazer por bloco. Se eu botar barra e asterisco, notem que tudo que está depois ele deixou comentado. O programa até vai dar erro, porque ele inicia e não termina o bloco. Então, ele nem gera o executável, ele dá um erro. Por quê? Porque pelo menos eu preciso terminar isso, né? Poderia fazer isso aqui, então.
Aí é válido, embora não faça nada, né? Mas aqui, eu comecei o nosso bloco aqui. Eu vou terminar aqui, por exemplo. Então, boto asterisco e barra. Barra asterisco abre o comentário, asterisco barra fecha. Então, eu posso organizar melhor assim, por exemplo. Fica mais fácil de enxergar onde é que começa e onde é que termina os símbolos aqui. Então, nesse caso, o compilador vai ignorar todo esse bloco. Tá? Então, quando a gente tem uma linha só, é mais fácil botar barra, barra. Quando tem um bloco grande para a gente comentar, pode ser assim. E os comentários servem para a gente explicar alguma coisa. Por exemplo, eu vou explicar a linha de baixo. Ou posso colocar aqui depois, né? Quando eu botar uma explicação simples. Barra, barra. Botar uma explicação simples, tipo, valor do pi. E aí, quando executar isso, só essas duas linhas aqui vão ser executadas. É o pi e a letra A. Tá aqui. O resto foi ignorado. Tá? Bom, com isso aqui, a parte de saída, pelo menos eu quis começar pela saída, né? Geralmente o material ele começa pelos tipos de variável e tudo mais, mas é que sem a saída a gente não executa nada, né? Não adianta a gente começar a trabalhar com variável, fazer algum cálculo, se não aparece em lugar nenhum, a gente nem sabe se está fazendo certo ou não. Então eu começo geralmente com um print. Tá? Então aqui a gente tem tudo que precisa, né? Para os programas mais simples, pelo menos. Eu vou comentar tudo. Isso aqui. Eu vou deixar aí para cima. Vocês sabem que o exemplo está funcionando. Eu vou disponibilizar esse código para vocês depois. Agora a gente vai começar um outro programinha. Tá? E já falando das variáveis. Então, antes de colocar as variáveis aqui, eu queria... Essa é a partezinha que eu vou sair um pouquinho do programa para mostrar para vocês os tipos de variáveis e alguma coisinha de arquitetura que a gente vai ter que fazer. Tá? O que são as variáveis? Tá, a primeira coisa que a gente tem que fazer, deixa eu abrir aqui, vou mostrar para vocês, é a arquitetura de von Neumann, tá? Que é essa aqui. Acho que vocês conseguem ver, né? Essa imagem, se você botar a arquitetura de von Neumann, é clássico na computação, né? Isso aí é antigo e a gente continua usando, com exceção aí da computação quântica, né? Que usa outra arquitetura, que é uma coisa ainda experimental, assim, não tem nada comercial ainda, então aí a arquitetura é diferente, mas nem compensa a gente mexer, porque essa arquitetura eles ainda estão desenvolvendo, não é o caso de nós conversar sobre isso agora. Aqui está em espanhol, mas eu acho que é tranquilo. Então, eu tenho entradas e saídas do meu sistema, tá? Eu tenho a minha CPU, né, que vai fazer realmente a execução do programa. Tá? Aqui dentro eu tenho algumas unidades dentro, tá? Uma unidade lógico-aritmética, ela que faz as operações, tá? Eu tenho o contador de programa e os registradores, tá? O registrador a gente pode dizer que é uma memória, né? E aí eu tenho uma outra memória, que é a memória principal, essa aqui, vamos dizer, a analogia com o que a gente tem hoje nos computadores seria a memória RAM, por exemplo, tá? Acho que é mais fácil de explicar. Nessa memória aqui está tanto o programa que vai ser executado, ele está aqui, né? O alg01.exe, por exemplo, está aqui nessa memória, e as variáveis estão armazenadas aqui. Então, o programa, essa unidade de controle vai identificar qual é o comando que está sendo executado, quais são as variáveis, vai puxar isso para dentro do registrador da CPU, e vai colocar os valores das variáveis dentro dos registradores, né, para fazer as operações, a ULA que faz as operações, e aí ele pega valores de entrada para fazer tudo isso, colocar na memória, né, o programa e as variáveis. Essa unidade de controle pode ir atualizando valores de variáveis. No final, por exemplo, como é o nosso caso, né, pode ser em outros momentos, mas geralmente no final tem uma saída. Então, ele, de novo, a CPU pega os valores de resposta e manda para a saída. Tá? Seria o básico. Mas o interessante para nós é que os registradores. Né? Por quê? Quando a gente fala de hierarquia de memória, por exemplo, né, vou dar um exemplo
acho que mais fácil de vocês entender, primeiro é assim, a gente tem, vamos dizer, o HD. Pensar nos HD de disco, não é a tecnologia mais avançada, né? A gente já tem coisa melhor, mas pegar o HD mesmo, ele é um disco dentro, magnetizado, que guarda as informações de forma binária, né? Tudo que a gente está falando aqui de forma binária. Isso é uma memória maior, eu consigo gravar bastante informação, mas é uma memória mais lenta, e ela fica longe do processador. Tanto que ela é basicamente um periférico, né? A gente consegue usar um periférico que é o HD, por exemplo, né? Externo. Então, quanto mais longe do processador e quanto maior a memória, mais lenta ela é. Tá? Quanto mais perto do registrador e menor, mais rápida ela é. Então, na hierarquia, a gente tem da mais lenta para mais rápida, primeiro o HD, né? Ou até um SSD, ele é bem mais rápido, mas ele ainda é mais lento do que uma memória RAM, que é uma memória mais próxima do processador. Já está ligado diretamente na placa-mãe, já tem barramentos específicos de comunicação entre a memória e a CPU. Como ela está mais próxima, ela cabe menos coisa e ela é bem mais rápida, por isso que ela é mais cara. Então, quanto mais rápida a memória, também mais caro, né? Depois a gente tem nessa hierarquia de memória também as caches. Memória cache, que já é uma memória menor do que a memória RAM, né? E, vamos dizer, nessa hierarquia a mais rápida e a menor são os registradores que estão dentro da CPU. Tá? E esses registradores ele tem uma capacidade, a informação guardada, né, a energia elétrica dentro do processador faz carregar magneticamente esses registradores, né? A gente tem diversas formas de explicar esse funcionamento, mas não é o objetivo da disciplina. Vocês vão ter outros que expliquem isso, né? Mas basicamente é uma memória que pega números binários. E o tamanho dessa memória é uma das coisas que você sempre vem, o computador e o sistema operacional, né, também, ele é 32 bits, 64 bits, né? Então, é o tamanho desses registradores, se ele é de 32 bits ou 64 bits. Quando fala, por exemplo, videogame, né, console de videogame, né, a gente sabe quantos bits tem. Geralmente, quanto mais bits, mais rápido aquele console. Por quê? Porque eu consigo botar mais informação ali, né? Então, se eu tiver uma diferença entre 64 e 32 bits, se eu tiver cálculos para fazer que são de 64, são números maiores, que caberiam um registrador de 64 bits, mas eu tenho um processador de 32, eu consigo fazer os cálculos. Só que eu tenho que fazer mais ciclos, né? Eu vou ter que quebrar esses cálculos em mais subcálculos, vamos dizer assim, para fazer o cálculo que eu deveria fazer, né? Enquanto se eu tenho um registrador maior, cabe mais informação, e eu faço menos ciclos para fazer os mesmos cálculos. Então, por isso que acaba ficando mais rápido. Não é que ele é mais rápido de fazer, mas é que ele faz mais coisa ao mesmo tempo. Então, isso acaba deixando o computador mais rápido. E aqui, para dar uma ideia para vocês, os tipos disponíveis aqui, os principais no C, um é char, né? Char, que é um tipo de caractere, que é aquele exemplo que a gente viu na hora de colocar a letra A lá no print, né? Só que eu posso criar variáveis do tipo char. Então, para criar variável, eu sempre boto o tipo, depois o nome da variável que eu vou criar, tá? Se eu quero inteiro, é int. Se eu quero ponto flutuante, né, float, um número real. Se eu quiser um ponto flutuante, mas que caibam números mais precisão, tá? Ou seja, mais casas depois da vírgula, um número maior, né? Um número menor. Então, uso double. É como se fosse um float maior, basicamente isso. Ou void, que é o vazio. Além disso, todos esses tipos eu tenho ainda alguns parâmetros que eu posso botar, como, por exemplo, se a nossa variável tem sinal ou não. Isso faz diferença, né? Então, eu tenho com sinal, sem sinal, longo ou curto. Tá? E aí eu tenho as capacidades de armazenamento. Por exemplo, char, quantos caracteres, né? Qual é o tamanho que ele tem em memória? Esse tamanho aqui é em bytes. Tá? Um byte vai ser 8 bits. Tá? Então, com 8 bits,
eu consigo representar o valor de menos 128 até 127, dá 256 valores diferentes, tá? Se ele tiver sinal, que é por padrão, se você não colocar em nenhuma dessas palavras antes, ele vai ter sinal, sempre. Então, vocês nem precisam colocar esse signed antes, porque é automático. Agora, se vocês quiserem sem sinal, é unsigned. Aí vocês têm que colocar isso. Ele vai de 0 a 255 em vez de menos 128 a 127. Mesma coisa para inteiro. Inteiro vai de 32 mil, eu estou arredondando, menos 32 mil a mais 32 mil, usando 2 bytes. Tá? Ou seja, 16 bits, os números. Então aqui já começa a fazer sentido o tamanho do registrador. Estou usando 16 bits. Então, num registrador de 32 cabe tranquilo, né? Aí eu posso ter com sinal, sem sinal, né? Claro que com sinal já é o padrão. Sem sinal, eu vou de 0 até 65 mil, né? E se eu quero ele curto, na verdade, por padrão é o mesmo. Então, a gente nem precisaria usar esse curto. Mas eu tenho o longo. O longo vai de menos 2 milhões até mais 2 milhões, né? Ou de 0 a 4 milhões se for sem sinal. Aí, os pontos flutuantes não tem essa parte de com ou sem sinal. Tá? Então, um ponto flutuante aqui, a precisão, ele usa 4 bytes, e aí parte dele é a mantissa, parte é o expoente. Vocês já viram isso no colégio, né? Então, vai de 10 na menos 38 até 10 na 38, né? São números expressivamente grandes. E quando eu uso o double, vai de menos 308 até 10 na mais 308. Então, são valores bem mais precisão aqui, né? E bem maiores, que eu consigo armazenar. E ainda tem o long double, né? Que ainda são valores ainda maiores. Tá? Bom, e aí, queria mostrar para vocês aqui por que disso. Por que com sinal e sem sinal é diferente, né? Então, a gente vai pegar o exemplo do inteiro. Pegar o exemplo do inteiro. Tá? O inteiro são 2 bytes, ou seja, 16 bits. Eu vou fazer um exemplo com 1 byte só, tá? Para o exemplo ficar menor um pouco. Então, eu tenho aqui... deixa eu aumentar aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, o bit 1, bit 2, vai até o 16. Opa, até o 8, né? Vou pegar um bit só. É o 8. Como é que eu sei? Aqui o valor ele vai de 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, até 1, 1, 1, tudo 1. Tá? Como é que eu sei qual o valor que está aqui? Se fosse um número decimal, por exemplo, o número 172, como é que eu sei o que é isso? Aqui é a base 10. Seria 2 vezes 10 elevado na zero, mais 7 vezes 2 elevado, vezes 10 elevado na 1, mais 1 vezes 10 elevado na 2. Tá? Para fazer isso. Então, 2 vezes 10 elevado na zero. 10 elevado na zero é 1. Então, isso aqui seria 2. Mais 7 vezes 10 elevado na 1. 7 vezes 10 é 70. Tá? Mais, sempre do menos significativo para o mais, né? Aqui no jeito da gente contar, né? E 1 vezes 10 elevado na 3. 10 na 3 é 100. Então, 100 mais 7 mais 2 dá 172. Da mesma forma, a gente faz um binário. Só que a base, em vez de ser 10, a base é 2. Então, eu vou colocar aqui igual e vamos fazer aqui. Então, esse bit aqui, esse valor aqui, vai ser o próprio valor vezes 2 elevado a 0. Mais esse valor aqui vezes 2 elevado na 1. Mais esse vezes 2 elevado na 2. Mais esse vezes 2 elevado na 3. Mais, vou fazer todo aqui. Vezes 2 elevado na 4. Mais esse vezes 2 elevado na 5. Mais
esse vezes 2 elevado na 6. Tá. Se eu colocar tudo 1, eu deixei então, o maior valor possível, 127. Não estou usando esse aqui. Tá? Então, se a gente pegar aqui, o que ele disse? Né? 127, quando eu tenho um byte aqui, né? 127, que é com sinal, né? 127 positivo. Como é que eu sei? O que eu uso aqui para esse zero? Tá? Esse zero me diz qual é o sinal. Quando esse primeiro bit aqui é zero, o sinal é positivo. Quando ele é 1, o sinal é negativo. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu apagar. A zero. Isso aqui tudo que eu coloquei, tá? Eu vou multiplicar por menos 1 elevado nesse número. Opa. Menos 1 elevado aqui. Para simular esse nosso sinal. Claro, lá no registrador ele faz diferente, mas aqui para dar o cálculo certo. Por quê? Se esse valor for zero, qualquer número elevado a zero é 1. Então, ele vai perder esse sinal e vai dar o resultado positivo. Se isso aqui for 1, menos 1 elevado a 1 é menos 1. E aí ele vai inverter o sinal. Tá? Então, deu 127. Ou, se eu botar 1 aqui, menos 127. Tá? Então, aqui eu tenho os números todos possíveis. Né? Eu vou botar, por exemplo, vou botar aqui, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Tá, esse aqui seria o número menos 11. Se eu colocar 0 aqui, esse é o número 11. Tá? E por que o número, quando eu boto um número sem sinal, que eu digo que ele é sem sinal, ele passa aí, em vez de 127, ele passa aí até 255. De 0 a 255. Porque daí eu tenho uma casa a mais. Em vez de eu ter essa parte do sinal, eu vou copiar tudo isso aqui, que a gente fez antes, e vou colocar aqui embaixo. Só que aí eu tenho uma casa a mais. Mas isso aqui... Esse aqui, que não é mais sinal, eu uso ele para para armazenar o valor em si, né? Vezes 2 elevado na 7. Aí sim, se eu colocar todo o valor possível, que antes era menos 127, né? Com 1, agora ele passa a ser 255, que é exatamente o valor que a gente tem aqui. 255. Então, com isso, eu sei os tamanhos que eu sou capaz de armazenar, as variáveis, né? E eu entendi o porquê disso, né? Desse armazenamento, porque eu tenho que armazenar os valores de forma binária, todos eles. Tá? Para fazer ponto flutuante é um pouco diferente, porque ele tem uma parte, em vez de ter o sinal, vamos dizer, um bit especial para o sinal, ele vai ter uma região desses bits que é responsável pela mantissa e outro pelo expoente. Né? E vai ter também o sinal. Então, é só a maneira de organizar a informação. Né? Mas ele tem bem mais bits, aí o exemplo vai ficar meio grande aqui, mas eu acho que já deu para entender. Tá? Então, só para a gente encerrar, eu vou criar essas variáveis. Então, se eu quero criar uma variável inteira para ano, que é o que a gente fez antes, deixa eu criar até antes disso aqui, vou botar no mesmo exemplo. Tá, int ano. Isso é uma variável inteira. Então, a partir de agora, eu posso colocar valores nessa variável ano. Como é que eu coloco valores com comando de atribuição, que é o igual? Tá? Como ele é inteiro, ele vai servir qualquer número inteiro. Pode ser 0, pode ser menos 2, pode ser 2021, menos 2021, qualquer coisa assim. Então, posso botar, assim como posso botar cálculos também. Vamos dizer, 2021 mais 3. Ele já faz o cálculo e armazena o valor nesse espaço da memória que a gente viu lá, que ele vai armazenar com bits, ele vai pegar esse valor, esse resultado,
Isso aqui ele vai transformar em bits, em binário, e vai colocar lá no espaço reservado em memória, em que a gente sabe onde é que está. A gente não precisa saber, na memória ele está guardando tal endereço de memória. Não, a gente sabe qual é o nome da variável. Toda vez que a gente usa o nome, o compilador sabe onde ele alocou isso na memória, né? E aí eu não preciso saber o endereço realmente, tá? Então, além do ano, se eu quero botar o ano atual, eu poderia fazer isso aqui também. Ano igual a 2020. Vou fazer tudo numa linha só. Eu crio a variável e já coloco o nome. É uma coisa válida, tá? Outro inteiro, se eu for criar, também posso colocar ano, nascimento. Tá? Lembrando, nome de variável não pode começar com número. Caractere especial, só esse aqui pode ser usado em qualquer lugar. É só o underscore, né? O underline, como a maioria chama. Eu posso fazer isso aqui também. Às vezes fica mais fácil de entender, fica menorzinho, né? O nome. Tá, ano de nascimento. Tá? Então, tem uma outra variável do tipo inteiro. Como eu tenho duas variáveis do tipo inteiro, eu posso fazer isso aqui também. Então, por exemplo, usar uma linha só, ano e ano de nascimento, separado por vírgula. Bom, ele sabe que essas duas são do tipo inteiro. E aí eu não tenho limite, posso botar quantas eu quiser dessa forma. Bom, a gente criou também variável do tipo float, que é altura. Então, vou botar float, altura. Posso já usar o double, que a gente nem usou aqui no nosso exemplo do print, mas double, se eu quiser botar o pi, por exemplo, tá? Que eu sei que tem bem mais casos. Se eu quiser usar mais casos depois da vírgula, aí eu posso usar o double, por exemplo. Tem mais precisão, né? Posso botar mais casos depois da vírgula. E por último, do tipo caractere, que é o char. Então, vou colocar aqui letra, tá? Só para você saber. O nome da variável tanto faz. Para qualquer um desses, eu quero botar letra, eu quero botar opção. Opa, pode botar cedilha e nem acento. Tá? Vou botar opção. Então, eu tenho duas variáveis do tipo char. Uma é letra e outra opção, por exemplo. Então, com isso, aí eu vou tirar o nosso... Eu vou usar aqui de novo o print, né? Então, em vez de ano nascimento e ano atual, eu vou colocar aqui, ó, ano, tá? Ano é igual a 2021. Ano nascimento é igual a 1980. Vou colocar aqui a altura. Altura é igual a 1,87, não é vírgula, pessoal, sempre ponto. 1,87. Vou botar aqui o pi é igual a 3,14. Não vou botar todas as casas depois da vírgula. 3, 14, 15, 9, só aquelas que eu coloquei antes. Vou colocar aqui também letra igual a F, por exemplo. E aqui, quando é caractere, a gente sempre bota entre aspas simples. Texto, né, uma cadeia de caracteres, que é um texto maior, é sempre aspas duplas. Quando a gente fala de um caractere só, é aspas simples. Então, com isso, eu coloquei os valores aqui, né? Então, aqui, em vez de usar os valores direto, eu posso botar as variáveis. Aqui, ano de nascimento. Ano de nascimento, a primeira variável, a segunda é ano normal. Aqui era a variável altura. Aqui era a variável pi. E a variável letra. Compilar e executar isso, nós já pegou os valores certos. Se eu quiser também, só para a gente colocar um último exemplo, vou colocar a idade aqui. Idade. Ponto, espaço. Vou botar aqui, a idade vai ser um número inteiro. Tá? Vou botar decimal. E vou quebrar a linha de novo. Só que aqui eu não tenho nenhuma variável de idade. Eu não preciso botar só variáveis ou valores. Eu posso botar um cálculo. Então, qual o cálculo da idade? Seria o ano menos ano nascimento, por exemplo. Então, subtrair um do outro, eu tenho a idade. O resultado disso é inteiro e ele vai escrever aqui. Então, o primeiro %i, ele vai
pegar o primeiro valor, que é ano de nascimento. O segundo, que é o ano atual, tá? Que vai pegar o porcento D, segunda variável. Esse terceiro porcento D aqui, que vai substituir pelo terceiro campo, que é, na verdade, o resultado de um cálculo. Não tem problema. Tá? Vamos executar isso. Deixa eu fechar esse aqui, né? Então, tá aqui. Tá? Idade 41. Já fez o cálculo. No final, acho que do último vídeo que eu coloquei para vocês lá no AVA, tem 2 exercícios que são fáceis de fazer, vocês conseguem fazer com o que a gente viu até agora, tá? Então, peço que vocês façam. Eu disse para vocês, vou disponibilizar ainda o material em PDF, né? Com essa parte de variáveis e tal, que a gente viu hoje. Na verdade, eu vou botar um material até um pouco extenso lá, né? Vai aprofundar um pouquinho mais, mas é bom para vocês terem o que consultar de forma mais rápida.